Damos prosseguimento ao programa Manancial desta oportunidade. Hoje estamos falando sobre o tema É Tempo de Buscar a Deus. O tema do nosso programa hoje é Tempo de Buscar a Deus. Em toda a trajetória humana, desde o seu início até o final dos tempos, quando Deus vai estabelecer um estado eterno para todas as coisas. Enquanto houver vida no ser humano, ao homem, o homem é convidado, o homem deve atentar para o que a Bíblia nos revela, nos mostra, nos fala, ou atentar para o que Deus nos fala por meio das Escrituras Sagradas. E nessa trajetória do princípio ao fim, humana sobre a terra, é tempo de buscar a Deus. O Verbo, ele aparece sempre no modo presente. Para todo o propósito debaixo do céu existe um tempo determinado. E neste propósito, que é o maior dentre os propósitos que uma pessoa pode vivenciar, buscar a Deus é o maior de todos. O homem sempre deve atentar para esta realidade. Eu estava falando que a pessoa que propõe trilhar o caminho de buscar a Deus agrada ao coração de Deus. E eu mencionei no bloco anterior a vida de Enoque, mencionei também a vida do profeta Elias, que foi arrebatado. Ambos estes homens, personagens do Velho Testamento, pessoas que viveram no Velho Testamento, uma realidade de vida, de relacionamento com Deus, buscando-o em todo o tempo, foram arrebatados. Eles simbolizam, apontam para o Novo Testamento, para a vida e história da igreja. A igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, que se prepara, está se ataviando, preparando-se para viver esta experiência sobrenatural do arrebatamento. E esta, que é a noiva que se prepara, ela tem, com plena consciência e convicção, o entendimento de que em todo tempo devemos viver uma vida buscando a Deus, buscando a Deus. Fiz menção no bloco anterior da palavra dita, registrada, escrita pelo profeta Isaías, capítulo 55, verso de número 6. O que diz o profeta Isaías? Olha o que ele diz aqui, meu amado telespectador. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Devemos, enquanto podemos achar, buscar ao Senhor. Devemos invocá-lo enquanto Ele está perto. E aqui, a palavra é muito clara quando nos diz que esse tempo de buscar ao Senhor vai se findar. A palavra é muito clara quando diz que invocar a Deus vai chegar um momento em que ele não estará mais perto, portanto, não mais ouvirá aquele que invocar o seu nome. Por isso que nós precisamos vivenciar a realidade de sempre estabelecer como propósito maior dos propósitos buscar a Deus. Por isso que Salomão diz, para todo propósito existe um tempo determinado debaixo do céu. Para todos os propósitos existe um tempo determinado.
inclusive o propósito maior de buscar a Deus, que o homem deve eleger para a sua vida como prioridade, como algo que esteja em primeiro lugar, tendo primazia na sua trajetória, porque esse tempo vai findar, vai acabar, vai cessar. Essa porta que hoje está aberta, a oportunidade, a porta da oportunidade para buscar a Deus, a porta da oportunidade para invocar o nome do Senhor nosso Deus, esta porta vai se fechar. Este momento de graça, de bondade, de favor, de misericórdia, esse momento de longanimidade de Deus para com os homens, vai acabar, vai findar. E depois que a porta se fechar, haverá ali desespero. E eu posso citar algumas passagens bíblicas que nos falam sobre isso. Por exemplo, quando Deus ordenou a Noé, o seu servo, lá no passado, para construir uma arca para Noé e sua família. A dimensão da arca era monstruosa, uma construção colossal, extraordinária, para que Noé e sua família e um casal de cada animal fosse conduzido para dentro da arca, para a preservação da vida, porque um dilúvio de juízo, de destruição viria sobre a terra. Enquanto Noé estava construindo aquela monstruosa construção, segundo as medidas estabelecidas por Deus, imagino que todos os seus contemporâneos, todos os seus patrícios, todos os seus pares, presenciaram a realidade da construção. A arca não foi construída de um dia para a noite ou de uma noite para o dia. A arca demorou tempo para ser construída. Não posso aqui precisar o tempo, mas a tecnologia que hoje se emprega na construção ou nas construções não existia naqueles tempos. Então tudo foi muito rudimentar. Foi tudo muito precariamente, apesar da precisão, da eficiência, mas a tecnologia que hoje nós desfrutamos não havia naquele tempo. Portanto, imagino que muito tempo se demorou para construir a arca. Imagino que Noé contratou até trabalhadores para auxiliá-lo nesta missão, nesta tarefa tão grandiosa a ele confiada pelo nosso Deus. E, obviamente, que muitos curiosos, muitos vizinhos, conhecidos, questionaram a Noé, tinham, eu acredito, liberdade de perguntar, por que você está fazendo esta construção? E aí, quando Noé dizia, eu imagino que eles, talvez por respeito, não zombassem na face dele, ou talvez sim, mas eu imagino que muita gente se reunia nos bastidores fazendo menção, da loucura que estava Noé praticando ao construir aquela construção. Ou seja, o que na verdade eu quero apontar é para o fato de que Noé, com a obediência à palavra de Deus para ele estabelecida, Noé estava anunciando um iminente juízo que viria sobre a terra, numa ação de justiça divina que Deus tensionava aplacar com toda a maldade reinante, prevalecente naquela sociedade. E não obstante vivenciarem a realidade da pregação através da construção da arca, eles não creram em Deus, não se propuseram ou não se puseram a buscar a Deus. Era o momento de buscar a Deus, era o momento de clamar a Deus, era o momento de se aliar a Noé neste propósito do bendito de buscar a Deus.
Deus disse para Noé: contigo estabelecerei a minha aliança. Constrói para você e toda a sua família uma arca. E aí Deus passa as orientações. Então, meu amado telespectador, Noé é um exemplo extraordinário de que Deus se revela aos homens, de que Deus traz a orientação aos homens, de que Deus se agrada daqueles que buscam a sua face, daqueles que se aliançam com Ele, daqueles que entendem que o propósito maior, que é de buscar a Deus, precisa ocupar a primazia, precisa estar em primeiro lugar na nossa lista de classificação de propósitos estabelecidos. Porque, como disse aqui o profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quando Noé entrou na arca e o anjo de Deus fecha a porta da arca e começa a vir a água sobre a terra, chuva sobre a terra, e aí os rios foram transbordando e os lugares foram sendo inundados. Imagino que o povo tentou se aproximar da arca, tentou clamar ou buscar para que Noé pudesse dar um jeito, mas aí era tarde demais. A porta da arca, e como eu disse aqui, a porta da oportunidade havia se fechado. Um outro exemplo clássico na Bíblia está numa parábola contada a nós, escrita, registrada a todos nós pelo evangelista Mateus, capítulo 25 do Evangelho de Mateus, quando nos é contada, através de Jesus, a parábola das 10 virgens. As virgens loucas, que não se importaram com a necessidade de manter azeite em suas lâmpadas. À meia-noite, todas ouviram o clamor: eis o noivo. Todas despertaram. As que puderam entrar para as festas de casamento foram aquelas que tinham sido prudentes, estavam ali com azeite em suas lâmpadas. Contrariamente a estas, as loucas, que não haviam carregado suas lamparinas de azeite, não puderam entrar. E alguém disse: pode correr comprar azeite para que vocês possam acender suas lâmpadas. Elas vão e no que voltam com azeite, a porta já estava fechada. A porta já estava fechada. Que mensagem isto nos traz? Igualmente, a mensagem dos dias de Noé. Elas tiveram toda a oportunidade, toda a possibilidade de comprar azeite, de manter acesas suas lâmpadas, enquanto o noivo não havia chegado. Mas depois que o noivo chegou, aí não adiantava mais. Elas foram relapsas, elas foram o quê? Displicentes concernente ao casamento, às festas de casamento. Era o tempo de se prepararem enquanto o noivo não havia vindo ou não havia chegado. Era o tempo de arranjar, comprar, abastecer as suas lamparinas com azeite, que era o combustível para manter as chamas acesas ou as lâmpadas acesas. Não tiveram esta preocupação, não tiveram este cuidado, ou seja, elas não buscaram a Deus enquanto deveriam buscar. A porta estava aberta, a oportunidade lhes foi concedida, a oportunidade lhes foi dada, mas não valorizaram, desprezaram a oportunidade. Enquanto elas tinham a oportunidade, não buscaram. Enquanto ele estava perto, não invocaram. E agora, quando a porta se fechou, aí elas clamavam, igualmente os
contemporâneos de Noé gritavam, se descabelavam, mas agora a oportunidade passou, havia passado para todo o propósito debaixo do céu. Existe um tempo determinado, e o tempo determinado para buscarmos a Deus é hoje, é agora, é uma colocação no tempo presente, não será num tempo futuro, não será num tempo passado, mas buscar a Deus, o verbo está no presente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, meu amado telespectador, eu quero te convidar a meditar na palavra, a meditar naquilo que Deus tem revelado para cada um de nós, ou para os homens, nos dias que se chamam hoje. Enquanto existe a oportunidade, devemos agarrar a oportunidade, abraçar a oportunidade e segurar com toda a força. Nós vamos para mais um breve intervalo e na sequência daremos aqui continuidade.